Bora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo sobre o nosso Vascão. Bom, eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Fala Gigante, né? Trazendo informações relacionadas aí, primeiramente, a uma notícia, né, envolvendo o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Informação aí que eu, Lucas, tenho e não tem por que eu deixar de trazer a vocês. Informação aqui hoje, nesta terça-feira, está agendada uma reunião para acontecer entre o Vasco e o Gerson. Gerson, para quem não sabe, é o empresário de Renato Gaúcho. Renato hoje é o principal alvo aí da diretoria cruzmaltina para substituir o técnico Fernando Diniz. É a grande prioridade do Vasco, essa é de fato a informação que eu tenho. Renato Gaúcho, que em 2024 pediu ao Vasco um salário de R$1,5 milhão, nesse momento vive a expectativa de ser o mais novo técnico do Cruzmaltino. Até os amigos da ESPN trouxeram uma informação que eu, Lucas, pelo menos ainda não tenho, referente à situação envolvendo aí um desejo do Renato, que é de assinar um contrato com o Vasco de 2 anos, ou seja, até o final do ano de 2027. Até o momento o martelo ainda não está batido, até o momento nada foi confirmado, mas o Renato, a partir do perfil que o Vasco da Gama definiu para ser o mais novo técnico da temporada de 2026, é um nome que agrada muito, tá? Hoje participei do programa SBT Sport Rio e durante a participação falei um pouco exatamente sobre ele, sobre Renato Portaluppi, sobre Renato Gaúcho, como está a situação. Então, é claro, aqui nesse nosso Fala Gigante, eu trago um pouquinho das minhas palavras na participação lá no programa da SBT Sport Rio, falando exatamente sobre Renato Gaúcho e Renato Portaluppi. Se liga só. Então, Fernanda, para achar o Renato? Não. Posto 9? Posto 9 ali ele tá direto. Ipanema, Leblon, é fácil achar. Desde domingo, né, após a demissão do técnico Fernando Diniz, a diretoria, logo após ali confirmar, né, a saída do treinador, já vem se reunindo à procura de um novo técnico. O Vasco, ele vem utilizando um padrão muito semelhante ao que utilizou exatamente no ano passado, logo após a demissão do Fábio Carille, que inclusive antes mesmo, né, da chegada do Fábio Carille. É um padrão que a gestão do presidente Pedrinho está utilizando. Senta, conversa sobre os nomes à disposição, levantam várias possibilidades e vão conversando com cada treinador, né, para entender a questão financeira, para entender o momento de carreira, para entender a possibilidade de fechar. O Renato foi um dos nomes que o Vasco procurou, tá, Fernanda? Não foi o único. O que, porém, fez com que a diretoria cruzmaltina avançasse na questão do Renato Gaúcho foi a resposta positiva que recebeu. O Vasco entrou em contato com o empresário do jogador, o empresário deu uma resposta positiva e o Vasco avançou nas conversas. Não tem proposta oficial, não tem nem sequer negociação. Hoje está marcada uma reunião entre o Vasco e o empresário do atleta. Já está nesse nível, Já está nesse hein? nível. Hoje haverá uma reunião, tá? Entre o empresário do Renato e a diretoria cruzmaltina para entender a situação. O Vasco olha para o Renato Gaúcho e vê nele 2 pontos muito importantes, que é a experiência que o Renato tem e a liderança no vestiário. São 2 pontos que a diretoria cruzmaltina hoje baseiam para o Renato ser esse nome. O Renato hoje é considerado, de fato, pela diretoria cruzmaltina o plano A. E eu, Lucas, minha opinião, tá? Eu acho que é um nome muito interessante, Fernando. Por quê? Qual é a maior característica positiva do Renato hoje na realidade do Vasco da Gama para você, Eu coloco Moretti? 2 específicas, Fernanda. A primeira, o Vasco, desde 2023, quando ele se torna uma SAF e volta à Série A do Campeonato Brasileiro, ela é uma equipe que anualmente briga para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e isso é infelizmente uma realidade. Em 2023, o Vasco se livra na última rodada contra o Bragantino. Em 2024, o Vasco sofre até o final. Contra em o Red Bull, 2025, né? Perfeito. Em 2025 também. Ano passado, o Vasco é importante lembrar. Se não vence um jogo contra o Internacional ali na penúltima, antepenúltima rodada, o Vasco iria cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque dos últimos 8 jogos, venceu apenas 1. Então o Vasco anualmente convive com isso. O Renato, ele vai trazer uma tranquilidade. O Renato, desde 2015, isso é um dado, tá? Isso é estatística. Renato Gaúcho, desde 2015, é o técnico que mais pontua no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Renato, nitidamente, ele vai entregar ao Vasco pontos, que é o que o Vasco da Gama hoje, como clube, precisa para ter tranquilidade para trabalhar. E o segundo ponto, que a diretoria cruzmaltina, desde o início do ano, ela vem tocando o seu trabalho nesse sentido, a busca por títulos. O Vasco hoje não é uma equipe, por conta do seu elenco, que tenha condições de conquistar um campeonato brasileiro. É uma loucura o vascaíno pensar nisso. Mas o Vasco, assim como no ano passado chegou a uma final de Copa do Brasil, assim como no ano retrasado chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, pode sonhar com a possibilidade desse ano de chegar a uma final de Copa e até mesmo conquistar ou a Copa do Brasil
Brasil a Copa Sul-Americana. Eu acho que se tratando de Copa e Renato, são duas coisas que combinam muito. Renato é um técnico copeiro, Renato é um técnico campeão de Copa do Brasil, bicampeão de Copa do Brasil com Fluminense e com Grêmio, campeão de Copa Libertadores com Grêmio, chegou a uma final de Copa Libertadores com Flamengo. Então esses dois fatores pesam. Qual foi o último título dele? O último título do Renato Gaúcho foi com o Grêmio. A Copa do Brasil, se eu não me engano, em 2018. Mas no Flamengo ele chegou à final de Libertadores, mas tomou um baile. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, a situação hoje entre Vasco da Gama e Renato Gaúcho é exatamente essa. E como eu disse, né, no programa, nas imagens que vocês acabaram de ver aí, o Renato Gaúcho ainda não foi confirmado. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.